que entrou já. Hoje tá um pouco complicado, né? Eu quero. Vamos encurtar e fazer rapidamente o nosso tempo aqui. Então eu quero, aqui, tendo já feito a oração, agradecer a Deus pela vida de vocês, por todos que aqui estão junto com a gente, os que estão chegando. A rede cai e eu vou pedir para você retornar rapidamente, né? Então toda vez que cair a rede, eu vou começar de novo. Vai ser um pouco cansativo, a gente não vai desistir, né? Tá aí o Lipe, a Lúcia, o Gerson, a Kelly, deixa eu ver quem mais está chegando. Então, vai ser assim: se cair, reconecta de novo e vamos embora. Então, vamos lá, as meninas vão cantar agora, nós vamos adorar o Senhor e depois trazer uma palavra muito direta e rápida e que seja alimento para o nosso coração, tá bom? Vamos lá ver, adorar o Senhor com as meninas aqui e que você possa aí ter o seu coração bom e aberto. A palavra de Deus venha de encontro ao seu coração. Amém? Deus abençoe e muito obrigado por sua paciência, por seu amor, por sua disposição e boa vontade, né, de estar aí com a gente, porque a paciência, né, dá uma travada, larga para lá, mas você é perseverante. Obrigado, Deus abençoe sua vida e eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, tá bom? Graças e paz, irmãos. Motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos adorar o Senhor e louvar. Amém? Saudade de todos vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, derrame muitas bênçãos sobre vocês. Vamos louvar. Amém? A internet hoje tá meio... Tá difícil aqui, tentando conectar, mas tá demorando também aqui. Eu preciso aprender, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma fecha aqui e abrem ali, é preciso aprender mais de Deus. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, cuida de você, amém?
Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor, amém? Render a nossa vida, o nosso coração a Ele, pois Ele cuida de nós. Aleluias. Amém, glória a Jesus. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Aleluias. Aleluias. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus,
nós te damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Glória ao teu nome, tu és santo, Pai. Aleluias. Aleluia, Jesus. Santo, santo, tu és santo. 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 Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, tu és santo. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Apesar da dificuldade da conexão, foi suficiente para a gente adorar, para a gente no Senhor aí. Eu que tá travando mesmo aí, mas vamos ter um pouquinho de paciência aí. Eu vou aqui ver se eu consigo fazer rapidinho para a gente não. Eu quero abrir a Bíblia com você, ou ligar a Bíblia aí. De Coríntios 1. Na verdade, eu não quero hoje expor um texto bíblico, né? E para isso eu vou. O que tá aí, se você puder, né? Quando eu citar o texto, aquilo que quando eu citar, tá aí o exercício para você que é bom de Bíblia, né? Então, quando eu falar aqui de um personagem, de um texto, você já copia e cola e põe nos comentários aí, tá bom? Deus abençoe. Que Deus o Deus soberano, nos abençoe, nos enriqueça. E o Deus soberano não abre mão da santidade, por isso ele é santo, faz parte do seu atributo moral, né? Ser santo, é generoso, justo. Ele é soberano e justo, o justo soberano, o santo soberano. Que bom. É, 6 até o versículo 31. Ele é para a gente estar acompanhando. Então tem muita gente nos abençoando com sua presença. Nós nos sentimos muito felizes com você aqui. Tá aí a Sônia, tem o pessoal lá de Mogi Guaçu, e aqui a congregação Betel em São Bernardo, nossos amigos, nossos familiares, e dizer que para você temos essa confiança em Deus,
porque entregue o teu coração ao Senhor, você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por você, então venha para adorar, que glorifica e exalta o Senhor. Né? Nós vemos a Trindade manifesta na congregação, na igreja. A igreja é a família do Pai, a igreja é o corpo do Filho, a igreja é o templo do Espírito. Que coisa linda, né? Paulo aos Coríntios, 1, versículo 26 até o 31. Olha o que diz o texto. Eu vi que deu uma travada. Toda vez que eu perceber que deu uma travada, embora pareça que o time é diferente, né? E a hora que eu paro já deu um delay, então tá difícil de controlar isso daqui, mas eu vou tentar, à medida do possível, ter esse tempo aqui. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Nós somos aqueles que fomos chamados do Senhor, não é? A vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus chamou sim pessoas sábias, Deus chamou sim pessoas poderosas, Deus chamou sim pessoas de nobre nascimento, mas aqui diz, nem todos, né? Não foram muitos os que foram chamados nessas condições. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não é? Até essa semana uma irmã me ligou e dizendo, pastor, eu não sei porquê, mas Deus encheu meu coração com esse texto e ela falou para mim, né? Ela mandou para mim esse texto. Eu falei, obrigado, continue orando por mim, fiquei muito feliz. E passou, né? E hoje, dentro do tema que eu quero trabalhar, pensar com vocês, né? Meditarmos juntos, me veio esse texto para a gente ler como base, né? Porque sempre a base de qualquer meditação tem que ser a palavra de Deus. E olha o que ele diz. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, e as que pensam que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele. Fala aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, que tiveram seus pecados perdoados, que reconhecem que são pecadores, indignos e que confiam na misericórdia, na bondade do Senhor. Aquele é justo e maravilhoso, é aquele que provê a salvação, aquele que é o Salvador. E o Salvador, ele disse, eu vim salvar o que havia se perdido. Porque aquilo que não está perdido não necessita de salvação. Aquilo que os sãos não precisam de médico. Né? Muito claro o texto. Então, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a nossa glória é o Senhor. Nós nos gloriamos no Senhor. É dele e nele. Dele nós somos e nele existimos. Queridos, eu quero falar rapidamente aqui. Sei que a internet está um pouco complicada e eu não quero também cansar muito vocês. A igreja, eu tenho falado desse tema igreja em alguns momentos, a igreja foi chamada para ser igreja, e sendo igreja, manifestar o caráter de Cristo, manifestar o evangelho de Jesus Cristo,
ela se tornar a carta escrita para que seja todos no nosso viver, no nosso proclamar, e que a glória de Deus manifeste em todo o tempo. Isso se manifesta naquilo que nós cremos, e o que nós cremos é uma realidade para nós e se transforma e está visivelmente, né, e é canal de alcançar tantos outros por meio da palavra de Deus. Então nós que entendemos e pregamos e estamos convictos de que a salvação é graça e de que nós fomos salvos pela graça, perdoados pela graça, somos sustentados pela graça, cercados pela graça, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Entendemos que nós éramos pecadores perdidos, nós não tínhamos merecimento nenhum, nosso coração é mau, nós lutamos contra a maldade, eu luto contra muita coisa ruim todos os dias. Existem sombras que tentam trazer, em alguns momentos ali, em situações, raiva, sentimento de vingança, querer que a gente se comporte de uma forma desumana. Mas o que Cristo fez, o que Deus em Cristo fez, foi restaurar a humanidade que caiu. Embora não nos livrou da nossa carnalidade, do corpo do pecado, mas nos deu uma nova natureza, e essa nova natureza continua, ela está no comando, ela está no governo, é uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, e nós, confiando na misericórdia, na palavra dele e na vida, manifestar a verdade de Deus no nosso viver. Então, nós somos cercados pela graça, abençoados pela graça, devemos agir com graça. Devemos perdoar, porque o perdão é uma expressão da graça, é manifestação da graça. Devemos agir com o próximo nos princípios da graça. E a graça, ela traz a nós os benefícios de Deus, não porque merecemos, mas porque Deus é bom. Então a graça de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. A graça de Deus, ela veio de encontro ao perdido, ao pecador, e trouxe ao nosso coração arrependimento, trouxe luz aos nossos olhos, trouxe ao nosso coração o entendimento da vida. Da vida que Cristo quer que vivamos para a glória dele, para louvor dele. Bom, então nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de uma doideira total, e aí nós estamos descobrindo que não é só o vírus, o Covid-19, que é um problema da humanidade. Nós vimos que o nosso Brasil também não está sendo impactado apenas pelo Covid-19, que causa o coronavírus, não é? Mas ao vírus da corrupção, ao vírus da maldade, ao vírus da divisão, ao vírus do rancor, ao vírus da mentira, da fake news, ao vírus é uma virulência total. É uma virulência da violência absoluta. E nós, a Igreja de Jesus, temos que buscar graça, misericórdia, para, Senhor, nos livra, nos guarda, para viver no mundo de trevas e sermos a luz que o Senhor nos chamou para ser. E aí eu quero também provocar o seu coração mais uma vez para a fé, para vivermos em fé e para talvez corrigir alguma expectativa. Corrigir a expectativa. A gente começa a pôr muita expectativa, e a expectativa talvez de um governo melhor, a expectativa talvez de que vai acontecer algo melhor, a expectativa de que talvez venha um socorro, e a gente até acha por onde vem o socorro, a gente até acha por onde Deus vai operar. Nós, a igreja, não podemos estar olhando com esse olhar para o mundo, para a cidade, para a sociedade, para o coração humano. Nós, igreja, somos chamados a olhar com o olhar de Deus.
Porque o olhar humano se engana, né? O Samuel entrou numa casa, tinha muitos jovens, e ele olhou e disse, é esse, e ele se enganou. Aí disse, é esse, ele se enganou de novo. Ele olhou para o outro, é esse, e ele se enganou de novo. Ele se enganou em todos que ele olhou. Ele disse, então me mostra qual é o teu. E aí Deus trouxe o Davi lá de trás das ovelhas e disse, é esse. E aí o Samuel ungiu Davi. Né? Para quem está um pouco familiarizado com a Bíblia, eu estou falando do rei Davi, quando ele era adolescente, jovem, e que foi escolhido por Deus, e o profeta Samuel foi à casa dele para escolher. Deus disse, eu escolhi um dos filhos de Jessé, mas não falou para Samuel quem era. E quando o Samuel chegou lá, ele viu aqueles homens fortes, altos, bonitos, e falou, só pode ser esse aí tem pinta de rei, esse aí tem um jeitão de rei. E Deus disse, não, 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 não. Aí o Senhor disse assim, você olha para a aparência, você olha, você está olhando para o coração, o Senhor olha para a quem ele chama. E aqui o texto diz que ele... Por isso é muito perigoso quando a gente acha que a gente é. Quando nós começamos a achar que nós somos capazes, que a gente sabe, que a gente pode, que a gente faz, é muito perigoso isso. Que a gente possa sempre ter a atitude daquele fariseu, daquele publicano, aliás, perdão, daquele publicano que subiu ao monte e não sequer teve coragem de olhar para cima, bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim que sou um pecador, reconhecendo diante do Senhor, porque o fariseu disse, eu não sou como esses, eu não vivo esse tipo de pecado. Não há algo mais perigoso do que o religioso soberbo, do que o religioso que se acha. É muito perigoso. Mas não há nada melhor para nós nos vermos como nós somos. Pedir para Deus, Deus, revela a mim quem eu sou. E essa pandemia parece que está nos ajudando a nos conhecer, nos capacitando e nos fortalecendo a lidar com a ansiedade, a lidar com o medo, com o amanhã, com o medo, com tantas outras coisas. E nos conhecer também, nos conhecer. E eu quero provocar e convidar você a se colocar numa posição de estar disposto e disponível. Há muitas pessoas que falam assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei isso. Aí é um divisor de águas. Porque aquele que se acha, né? Porque aquele fala assim, quem sou eu? Quer dizer que ele acha que tem alguém que é alguém mais, né? Eu não tenho recursos. Acha que é os recursos que a gente tem? Não sei falar. Eu não posso. Então acha que é o nosso poder? Eu não... Percebe? O Senhor, ele só quer de você, queridos. Ele só quer você quebrantado, humilde e com um coração queimando para ele. Só isso. E eu vou explanar aqui na Bíblia exatamente isso, citar isso. Por exemplo, você tem ali o Neemias. O Neemias era um copeiro, é como se fosse um garçom que servia ali para o rei. E Deus, a cidade de Jerusalém estava destruída, os muros derrubados, os sepulcros estavam ali, eles estavam escravizados, eles estavam ali debaixo de um jugo político de outras nações que invadiram, que saquearam e que ganharam a guerra e subjugaram Israel debaixo de um jugo político. E aí o Neemias, o garçom, ele está ali e levado como escravo e está servindo aquele rei como um copeiro. E vem algumas pessoas, os seus irmãos, vêm lá de Jerusalém e chega na cidade onde Neemias está, e Neemias com seu coração pulando, chega para ele, naquela época não tinha e-mail, não tinha via satélite, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha como saber, então era só quando chegava alguém mesmo. E como é que está Jerusalém? Aí a cidade dos nossos pais,
estão derrubadas, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados. Olha, está uma miséria, o nosso povo está em miséria, está um caos. Fala para mim, o que um copeiro, o que um garçom pode fazer para mudar uma nação, na nossa perspectiva? O que pode ser feito, meus queridos? O Neemias, ele nem questionou. Eu acredito muito que ele nem pensou. Quem pensou o Neemias? Mas sabe o que o Neemias fez? Ele foi orar. Ele foi jejuar. Aquilo que ele ouviu, a dor do outro, a dor dos seus irmãos, mexeu no seu coração. Saber que os outros estavam em grande miséria comoveu o coração deles. Comoveu o coração de Neemias. E ele foi orar, e foi jejuar, e foi apresentar a causa do Senhor. Provavelmente ele pensava que outra pessoa ia ser usada para restaurar. Talvez ele nem imaginava o que Deus iria fazer, mas ele foi clamar ao Deus do céu, ele confessou os seus pecados, ele confessou os pecados da nação, ele apresentou a Deus, ele se quebrantou, ele foi buscar o Senhor intensamente. E veja que no livro de Neemias, Deus não fala com Neemias. Então nós já vemos duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos nos comover com a dor e a miséria do outro. Uma pessoa que não sente a miséria do outro não é misericordioso. E não sendo misericordioso, ele não é um credenciado a alcançar a misericórdia do Senhor. E aquele que não alcança a misericórdia do Senhor, ele é um perdido. Porque Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é inadmissível que um cristão está vivendo soberbamente, preocupando somente com e não está nem aí com o outro. E às vezes ele está aí para falar daquele que está fazendo alguma coisa. Ah, mas só isso? Ah, mas só aquilo? Ah, eu faria mais. Só que por meio dessa pessoa, provavelmente, pode observar, não vem nada. Nunca passa nada por ele, nunca chega nada por ele. É horrível isso. Então, o primeiro passo é ter um coração misericordioso, quer dizer, sentir a misericórdia do outro no coração. Misericórdia. E aí a outra coisa é o Neemias falar, quem sou eu? Né? Ele talvez pensou, ele não falou isso na Bíblia, né? Mas no nosso dia a dia a gente pode pensar, meu Deus, tanta necessidade, eu não tenho recurso, o que eu posso fazer? Mas Neemias foi buscar na fonte de todos os recursos, que é Deus. Ele foi buscar o Senhor, ele foi buscar Deus. E Deus começou a agir e moveu o coração dele, o Deus do improvável. É o Deus do improvável. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as que não são para confundir as que são, ou acham que são. Então Deus chamou um copeiro. E ali Deus não fala com ele. E ele está lá servindo ao rei, depois de 3, 4 meses de oração perseverante. O rei olha para o rosto dele, parece que Deus pega assim, ó, olha para o rosto dele e fala, Neemias, por que você está triste assim? Está o rei junto com a sua rainha lá, mas por que você está triste assim? Né? E aí ele fala, oh, rei, como não poderia estar? A cidade dos meus pais estão em ruínas, os sepulcros estão abertos, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, está numa situação assim. E aí o rei pergunta, eu estou parafraseando aqui, você pode ler o texto, Neemias, né, o livro lá, aí fala assim, o que a gente pode fazer? Quais são os seus planos? E aí você vê que Neemias, esses 4 meses de oração e de jejum, Deus foi enchendo o coração dele, ele foi planejando, ele foi deixando tudo pronto, isso chama-se estar disposto. Às vezes a gente pode dizer assim, Senhor, usa a minha vida, e quando vem a oportunidade, vai assim, não, deixa para amanhã. Não, hoje eu não posso. Queridos, não vamos brincar com Deus. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você. E nós precisamos sair do conforto. Sair para a batalha, para a guerra. Ser sal e luz, ser igreja. Sair do discurso. Viver manifestando o evangelho que cremos e que pregamos. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não consigo fazer, mas Deus pode fazer tudo e tudo.
E aí ele pergunta para ele, olha, eu preciso ir para lá. Se o Senhor me enviar, e aí, mas o que você vai precisar? Vou precisar de madeiras. E aí ele já pega carta, já pega autorização para os guardas da floresta para dar madeira para o Neemias. Ele já pega ali o seu animal e ele é enviado pelo rei. E o rei pergunta quanto tempo você vai demorar. Ele dá o prazo, então tem tudo certo ali. E ele vai, e aquela situação havia muitos anos que Israel não conseguia. Tentava reconstruir, tentava buscar ali a reconstrução. E Neemias chegou lá, ele começou a observar, sem falar com ninguém, no seu silêncio, na solitude com Deus, não na solidão, mas na solitude. Deus movendo o coração dele, e ele faz uma reunião e chama a liderança. E chamando aquela liderança, ele vai se incendiar o coração daqueles irmãos. E incendeia o coração da nação. E eles pegam a espada numa mão e a pá na outra, eles começam a construir os muros, uma família do lado da outra família, mostrando a unidade da reconstrução de um país em ruínas. E ele é levantado pelo Senhor, ele começa a clamar ao Senhor, e em 52 dias eles reconstruíram o muro da cidade de Jerusalém. Em 52 dias. Nesses 52 dias, alguns Sambalat, Tobias, alguns endemoniados, os Sambalat e Tobias, os arábios, a classe, os que se achavam da elite, os nobres, os majestados, ficavam no seu lugar, só fazendo crítica a quem estava pondo a mão na massa. Só apontando o dedo e só reclamando e só fazendo críticas, dizendo, o Neemias quer ser governador, o Neemias quer ser governador, fazendo críticas, ele quer se aparecer, quem é esse cara? Ele não é profeta, ele não é um general, ele não é um magistrado, ele não é um de nós, ele não é um de nós, quem é esse cara? E eu respondo, esse cara é um homem de Deus. É uma pessoa humilde, simples, apaixonada pelo Senhor, que crê no Evangelho de verdade. Esse é o cara. É esse pecador miserável, mas que acredita em Deus. Que de fato acredita no Evangelho que prega, do Deus que é poderoso, do Deus que é bendito. Essa é o retrato, esse é o tipo, o antitipo no Antigo Testamento da igreja. Da igreja que não olha para o que ela tem, para os recursos que ela tem, mas Deus é aquele que provê todas as coisas. Amém, queridos? Então, não confie, é muito importante a gente buscar, aprender, ter capacidade, é muito bom a gente ter recursos, é muito bom a gente caminhar com Deus, a gente exaltar, a gente ter condições, é muito bom, mas quando a gente se orgulha do nosso conhecimento, quando nós nos orgulhamos da nossa capacidade de ser e de fazer, quando nós nos orgulhamos dos recursos que temos, isso é muito perigoso, isso se transforma num ídolo e nós nos transformamos. Ele resiste ao soberbo, ele é inimigo dos orgulhosos. Ele apresenta para nós a sua palavra e o caminho. E Neemias, o improvável, aquele que não era, foi chamado, ele creu e ele mudou aquela nação. Ele reconstruiu os muros, não somente ele, mas todas as famílias que creram. Aqueles perturbados ficaram de fora, só perturbando, só inventando, mandando cartas, fazendo acusações, dizendo que ele queria se aparecer, dizendo que ele queria ser governador, dizia que um monte de coisa. E Neemias o tempo todo, meu Deus, olha para o Sambalat e Tobias. Talvez o Sambalat e o Tobias tenham outro nome hoje. Aí você também apresenta ele. Senhor, olha o fulano de tal. Olha também o ciclano e o beltrano. Aí você apresenta. Eu não sei. Cada um tem um Sambalate, cada um tem o seu Sambalate, cada um tem o seu Tobias, não é? Cada liderança, cada situação nos cerca, cada família, quem sabe, tem aí os Sambalates e os Tobias da vida. E o Neemias o tempo todo apresentando eles a Deus.
É com Deus. Chega uma hora que eles começam a sair e o Neemias fala assim, olha, vocês não têm parte com esse povo, vocês não têm parte com isso. Olha, vai cuidar da vida de vocês. Vai, ou se fosse hoje, eu falo assim, ó, vai pegar uma série da Netflix e morre vendo a Netflix. Vai jogar videogame. Você não tem parte nessa obra, nesse ministério. Essa é a palavra do Neemias que dá lá. Então, o Deus do improvável, ele está chamando gente que o ame e gente que tem um coração queimando por ele. E eu acredito que essa geração é você, sou eu, somos nós. E eu sou encorajados por vocês. E eu quero encorajar a vida de vocês para que a gente possa ser uma bênção para a nossa congregação, para a gente ser uma bênção no nosso bairro, para a gente ser uma bênção para as nossas famílias, para a gente ser o canal de Deus para o coração de todos aqueles que nos cercam, que estão próximos de nós. Eu tive assim um pensamento, uma meditação, uma ideia essa semana, e eu já falei algumas vezes para vocês essa semana, já faz uns 15 dias, eu acho. Eu vi assim como se fosse um grande rio de correntezas firmes, fortes, um rio muito profundo, e de um lado da margem do rio, um monte de gente necessitada. Um monte de gente com muito problema, com muita dificuldade, com fome. E do outro lado da margem, um grupo, pessoas que têm recursos, pessoas que podem saciar a dor, o problema das pessoas que estão no outro lado da margem desse rio. Só que as pessoas que estão desse lado do rio aqui, não conseguem chegar desse lado do rio aqui. O rio é profundo e as correntezas são fortes. Esse pessoal que tem recursos quer chegar desse lado. E esse pessoal que tem a necessidade quer chegar desse lado. E eles não conseguem. Há muitas situações na vida que é assim. E aí, eu vejo eu e você, a Igreja de Jesus, ela tem todo o recurso. Mas muitas vezes, um dos recursos não é levar o recurso, não é fazer nada além de ser ponte, facilitar a conexão, fazer com que a comida desse lado chegue do outro lado do rio, fazer com que a necessidade desse lado do rio seja suprida por esse lado das pessoas que têm, fazer conexões de pessoas. Nós somos e recebemos, somos a igreja e recebemos o ministério da reconciliação, é reconciliar pela pregação do evangelho pessoas a Cristo. E Cristo é aquele que supre todas as nossas necessidades. Jesus Cristo é Ele que satisfaz a nossa alma, que satisfaz o nosso espírito. Só Jesus Cristo. Todas as outras coisas são engano, coisas passageiras. Só Jesus. E a igreja tem a palavra da verdade. A igreja é o meio que faz o elo de ligação entre quem não conhece o Evangelho, para aqueles que conhecem o Evangelho, para Cristo. Jesus Cristo é o mediador entre os homens e Deus. A igreja faz a mediação entre o mundo e a Jesus Cristo. É o que faz essa junção, é que manifesta, é que torna Cristo visível na vida de todas as pessoas. E isso é de maneira muito peculiar, é pela fé. Não é confiando nos recursos humanos, não é confiando na sabedoria humana, não é confiando, porque isso traz soberba, isso traz vaidade, isso traz coisas que é loucura. Quem nos satisfaz é o Senhor, quem supre as nossas necessidades é o Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Uma outra situação, eu já falei aqui na live, eu quero repetir mais uma vez, aquela viúva de Sarepta, capítulo 4 de 2 Reis, é uma mulher que está endividada, há fome na terra, uma situação terrível. E o marido ainda morre, fica endividado, e naquela época é mais ou menos parecido como hoje, né? Vem o oficial de justiça, leva o carro, leva tudo. No Brasil ainda não leva a casa, mas naquela época levava as terras, levava os filhos, e ela estava angustiada. E ela corre até o profeta, o homem de Deus, e ela diz, olha, o meu marido, o teu servo, era fiel a Deus, ele morreu, estou endividada, e os credores estão vindo buscar os meus filhos para serem escravos. Que situação! Como que o profeta resolve uma situação dessa?
não tem, a mulher não tem recurso, não tem amigos na corte, ela não tem amigos influentes, ela não conhece o senador, não conhece um deputado, ela não é vizinha do banqueiro, ela não pode negociar, é uma viúva, não é, naqueles tempos. E ela vai até o profeta. O profeta também não tem recursos, mas o profeta não tem recursos. O profeta, ele ouve a Deus e ele dá a direção de Deus, ele dá a palavra de Deus para aquela mulher. Ah, mas como que eu vou pagar uma dívida com a palavra de Deus? Pois é, os incrédulos perguntam assim. Os incrédulos não vão pagar nenhuma dívida com a palavra de Deus, mas aqueles que confiam na graça de Deus, que conhecem o Deus soberano e sobrenatural e aplica isso, essa verdade à vida, esse sim, a solução acontece de forma milagrosa que dificilmente consegue explicar. Tenho experiências na minha vida, eu não estou falando de ouvir falar e nem falo testemunhos dos outros. Eu falo da minha vida, daquilo que eu experimento, que eu bebo, que eu como do Evangelho, que eu experimento de Deus na minha vida. E isso com muita cautela, porque a gente pode até se ensoberbecer de ter recebido uma bênção, de ter sido curado. A gente pode até ficar vaidoso. Olha como Deus me ama. Deus me ama mais do que eles. Olha, Deus me salvou e não salvou vocês. Deus me curou e não curou vocês. Isso é perigoso. Misericórdia de Deus, graça de Deus, graça do Senhor. E aquela mulher, ela recebe a palavra de Deus. E tendo recebido a palavra de Deus, ela creu. E ela volta para casa. E o homem dá uma palavra. Vai, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Deus ele sempre parte da nossa fé. E uma expressão de fé para aquela mulher era aquela botijinha de azeite. Deus sempre trabalha com aquilo que a gente tem. 5.000 pessoas com fome. E aí ele pergunta, quantos pães nós temos aí? Aí fala, eu tenho 5 pães e 2 peixes. E o Senhor diz, serve. Você pode imaginar os discípulos e aquela multidão ouvindo Jesus falar que 5 pães e 2 peixes servem para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? O incrédulo não quer, porque o incrédulo vive na lógica. O incrédulo, ele fala da graça, mas ele vive no legalismo. O incrédulo, a manifestação do evangelho na vida dele é muito complicada. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, não sei como nós estaríamos, misericórdia. Não sabíamos como estávamos. Porque o meu coração eu não sou crente o tempo todo. Eu não tenho a minha fé lá em cima o tempo todo. Eu vacilo. Eu tenho medo. Só que eu grito por socorro. Senhor, socorre-me na fé. Me socorre, Senhor. E aquela mulher, ela obedece, ela crê na palavra, ela vai para casa, ela pega vasos emprestados, ela entra no seu quarto, chama os seus filhos e começa a encher os vasos vazios com aquela botijinha de azeite. E o azeite não para de correr. O azeite não para. É assim que Deus faz na vida daquele que crê nele. Ele pega aquilo que você tem. Ele pega aqueles 10 reais que você tem e a partir daqueles 10 reais ele não para de correr, ele começa a multiplicar e é 10 reais e mais 10 e mais 10 mais 15 e você não sabe como você pagou 100 reais. Oh, mas você tinha 10 reais e pagou uma dívida de 100 reais? Como? Eu fui fazendo aqui e vai fazendo, daqui a pouco você vai ver que o seu problema está resolvido. Mas é a fé em Cristo, não é uma fé triunfalista. Pé no chão, cabeça no céu. Aquela mulher encheu os vasos. Ela teve toda aquela riqueza, ela não se ensoberbeceu, ela não se esqueceu da igreja, ela não se esqueceu do pastor, ela não se esqueceu daquele profeta. Ela disse, olha, a palavra que aquele pastor deu, eu estou nela. É na fé daquela palavra. Porque tem gente que vai na fé até o problema ser resolvido. Depois abandona. Depois se acha. Mas ela voltou lá e falou, olha, os vasos estão cheios, o que eu faço agora? O profeta não pegou o dinheiro dela. O pastor não pegou o dinheiro dela, não precisou do dinheiro dela. Pegou e disse assim, vai lá, paga a tua dívida e vive do resto. Percebe? É a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que pagou a dívida daquela mulher, foi a palavra de Deus que curou o coração daquela mulher, foi a palavra de Deus que segurou a mulher até o dia da sua morte.
que sustentou os seus filhos, que livrou os seus filhos da escravidão, é a palavra de Deus. Não seja incrédulo. Em nome de Jesus Cristo, eu digo para você, não confie no seu emprego, não confie no seu cartão de crédito, não confie na sua conta bancária, confie no Senhor, porque tudo aquilo que nós confiamos que não é Deus, se transforma num ídolo, e um ídolo é um demônio. Falou isso com muito temor e tremor, e com a autoridade que o Senhor me dá em sua palavra. Uma outra situação também, um outro profeta, um tempo de fome, de muita escassez, o profeta Elias, ele fugido, numa situação de muita dificuldade, ele mesmo havia profetizado que haveria 3 anos de fome, não é? Naquela nação, e agora ele fugido, ele está num lugar lá e Deus fala assim, eu vou cuidar de você, eu vou prover você. De repente chega lá um corvo, uma ave de rapina, como se fosse um urubu, com carne, e leva para ele. E ele é alimentado, ele come. Ele faz ali a sua fogueira, ele assa a carne, ele come. Até que o riacho, até a água daquele riacho acabou também. E o texto não é muito claro nisso, mas vamos entender assim, Deus falando com ele. Olha, fica tranquilo, eu já preparei alguém que vai te sustentar. Eu já preparei alguém que vai cuidar de você. O profeta descansou naquela palavra de Deus e ficou feliz. Falou, que maravilha! Deus preparou. Aí passou na cabeça dele, será que é um empresário? Será que é um grande fazendeiro? Quem será que Deus preparou para fazer essa obra? Deus chama os que não são. Deus chama os que não são, e Deus foi muito além, né? E de uma forma tão espetacular, frustrou a expectativa do profeta, como frustra a minha expectativa e a lógica humana. Na lógica humana, isso é uma grande furada. E aí, quando o profeta chega no lugar, é como se Deus dissesse, olha, é aqui essa casa. Deus dá o GPS, liga o GPS no profeta e ele vai andando e chega lá na casa da mulher. Quando ele chega na casa, a mulher está catando uns gravetos, umas madeirinhas, né, lá no quintal. E aí ele chega para a mulher e fala com ela, como é que vocês estão e tal, eu sou o profeta, sei lá porque eu não sei o teor da conversa, mas a primeira coisa que ele ouve da mulher é assim, eu estou aqui pegando os gravetos e eu tenho só um punhadinho de farinha, e eu vou fazer um bolo e vou comer com meu filho e eu vou morrer, eu vou esperar a morte. Você pode imaginar, para quando você ouve uma palavra de Deus que vai te socorrer, que vai te abençoar, e aí a fonte que Deus te dá a direção, e fala assim, o teu socorro vai vir daqui, o teu sustento vai vir daqui, aí chega lá, aí fala assim, eu vou morrer, eu não tenho nada. Meu Deus, que situação. Mas a verdade é que Deus não levou o profeta lá para ser sustentado pela viúva. Ele levou o profeta lá para que, por meio do profeta, fosse ele o sustentador daquela mulher. Deus faz assim, a igreja que não tem nada, a igreja que parece que está necessitada, aquele coitadinho que ninguém dá nada, muitas vezes a bênção de Deus vai chegar na vida, na tua vida, na minha vida, é por aquele que você e eu chamamos ele de coitadinho, e nós entendemos e compreendemos que a palavra de Deus está nele. Os incrédulos não creem assim, os soberbos não creem assim, porque eles se bastam. Porque eles são autossustentáveis. Eles estão num outro nível. Eles estão em outra situação. Mas o profeta foi lá, a mulher creu na palavra daquele profeta. E ele, numa situação muito inusitada, ele chega para a mulher e fala, para mim, primeiro, e depois você faz... A mulher disse que só podia fazer um pedacinho de bolo para ela e para o seu filho. E eles iam comer e esperar a morte. E agora chega um homem dizendo para fazer primeiro para ele. Por um ato milagroso, aquela mulher creu na palavra de Deus na boca daquele profeta. E a palavra de Deus na boca daquele profeta, ela fez com que aquela farinha não acabasse, não terminasse aquele azeite. E ela foi fazendo e vinha mais farinha, e ela fazia bolo e vinha mais farinha, e ela fazia, e Deus começou a multiplicar todas as coisas naquela casa, e dizem alguns historiadores, comentaristas, que eles viveram por 6 meses daquela farinha e daquela botija. E Deus sustentou o profeta, sustentou aquela viúva,
que se cumprisse o propósito do Senhor por longos dias, por causa e pela palavra. É pela palavra do Senhor. É pela palavra de Deus. E Deus chama você para viver pela palavra. Igreja, seja igreja. Igreja em nome de Jesus Cristo. Levante-se, proclame o evangelho, viva a fé. Coloque-se numa posição de servir, de estar disposto e disponível. Longe de nós a amargura, longe de nós a crítica, longe de nós a murmuração, longe de nós a reclamação, longe de nós a incredulidade que entristece o coração de Deus. Longe de nós a soberba, longe de nós o rancor, longe de nós a inveja, longe de nós. Nós somos igreja, vinculados no amor. Vivemos pela fé, somos a família do Pai, o corpo do Filho e o templo do Espírito Santo. Igreja do Senhor Jesus. Somos a igreja do Senhor. E o Senhor continua sendo o Deus do improvável. Deus continua usando aquilo que a gente acha que, olha, eu esperava tudo, menos isso. Exatamente isso que Deus continua fazendo em nossos dias. Nós temos ali Israel, uma multidão de homens amedrontados, você tem lá Joabe, Abner, você tem aqueles generais com sangue nos olhos, como diz hoje, né? E você tem um gigante do outro lado zombando. Tem algum homem aí? Israel, será que em Israel tem algum homem? Não tem nenhum homem em Israel para lutar comigo? E todo dia ele fazia isso, todo dia, e dizia impropérios, falavam, envergonhavam, coisas que eu não posso nem sequer dizer aqui. Até porque no texto nos dá a ideia, mas o texto não diz impropérios, então a gente imagina o que seria, né? Humilhava Israel. Deus está cheio de general, Deus não chama nenhum general. Deus não chama nenhum daqueles caras que acham, não, eles manuseavam bem a espada. O Jabezão, ele matou 800 com a espada. Você tem lá homens que desceram numa cova, mataram três leões. Outros mataram homens valentes, poderosos, mas Deus não chamou nenhum deles. O coração deles derreteram diante do gigante. Nenhum deles tiveram coragem e se dispor para ir lá. Nenhum deles. Porque Deus chamou um adolescente, um jovem adolescente, lá de trás das ovelhas, com a desculpa. O pai disse, querendo saber informações, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, e juntou uns queijos, uma marmitinha, e falou, leva lá uma marmita para os seus irmãos, eu quero saber como é que está lá. E aí ele fez a marmitinha, e o Davi, todo despretensioso, nem imaginava que no final daquele dia, ele pega ali a marmitinha e ele vai até o local, chega lá, todo mundo amedrontado, ele toma bronca dos seus irmãos, toma uma bronca, dos seus irmãos. É assim mesmo, quem vai fazer alguma coisa acaba tomando bronca, acaba sempre levando crítica, sempre coisas terríveis. E a igreja, ela foi para o martírio mesmo. A igreja não é para ser, a igreja não foi chamada para adorar, não, para ser adorada, não. A igreja foi chamada para adorar. A igreja é adoradora, ela não é o alvo da adoração. Ela não é ela que recebe a glória é do Senhor. A ele pertence a honra, a glória e o louvor para sempre. Davi chega lá e ele se de uma ousadia, de fé. E aí ele olha, quem é esse circunciso para ficar afrontando a nação do Senhor, afrontando o meu Deus? Veja, quem afronta os filhos de Deus está afrontando Deus. Quem humilha os filhos de Deus está humilhando Deus. Quem zomba do pobre, zomba daquele que o criou. Provérbios, leia a Bíblia. Lá em Provérbios está escrito, quem zomba, e outras coisas. Leia Provérbios, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia a palavra de Deus. Davi disse, eu vou. E vocês sabem a história toda, tentam colocar uma armadura nele, falam, você, coitado, quem é você? Vamos pôr uma armadura aqui para ver, quem sabe, se você dura mais um pouquinho. Sei lá. O que pensaram? E o Davi coloca a armadura, diz, não dá, não consigo andar com isso. E o Davi diz assim, tu vens a mim
né, com lanças, com isso e aquilo, eu vou a ti. Essa é a palavra da vitória. Eu vou a ti no nome do Senhor. É em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou a ti. É assim que a igreja deve olhar. Medo, no choro, na lágrima, no clamor, na fraternidade, na amizade, na bênção de Deus sobre nós e nossas vidas. De entender que quem vai fazer é Deus e Ele vai usar você e Ele só quer você com um coração cheio de amor por Ele. Ele só quer que você creia que Ele existe. A Bíblia diz que aquele que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é, que creia nele. Porque o justo vive pela fé. É pela fé, não é pelo que se vê, é pelo que se crê. Então eu creio no meu Deus. E ele foi, e ele não foi com metralhadora, ele não foi com lança, ele não foi com espada, ele não foi com escudo. Ele foi com estilingue e 5. Deus improvável. O Deus que faz coisas que ninguém consegue explicar. Porque milagre não se explica. E com 5 pedrinhas, o estilingue, ele foi lá, ele derrubou o gigante. E quando o gigante caiu, ele não tinha espada, então ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Deus usa a arma do mal contra o mal. Deus é capaz de usar o mal contra o mal a favor do bem. Seja você um instrumento de bênção, seja você um instrumento de Deus, esteja disposto e disponível, seja igreja e louva, a igreja que adora, a igreja que ama, a igreja que abomina a mentira, a falsidade, a vingança, todos os sentimentos que são da carne, do mal, que não expressa graça. A igreja, ela é graciosa, a igreja recebeu graça, a igreja anda na graça, caminha na graça, a igreja fala com graça, a igreja enxerga com graça, ouve com graça e inundados nessa graça. Porque nós podemos falar de graça, dizer que cremos na graça, ensinar na graça, mas agir com legalismo. Agir com legalismo. Na hora do perdão, não tem perdão. Na hora da compreensão, não tem compreensão. Tem críticas ferrenhas, duras. Tem ali situações difíceis. Deus está nos preparando, irmãos. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural, para viver a fé, para viver, ser provado e experimentar a fé que há em Cristo Jesus. De sermos a igreja de Jesus Cristo. E como igreja de Jesus Cristo, viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Fazer com que toda a palha de falso evangelho seja dissipado das nossas casas, do nosso coração, da nossa vida. O verdadeiro evangelho seja visto na sua vida e na minha vida, para a glória do Senhor. O evangelho o evangelho da admoestação, o evangelho da exortação, o evangelho da edificação, o evangelho daqueles que foram reconciliados para serem instrumentos de Deus, para serem reconciliadores, para terem palavras de bênção, palavras de encorajamento. Eu tinha aqui mais uns 5, 6 textos para poder citar, mas fique com essa situação de Neemias, que não era nada diante dos olhos dos magistrados. Veja o que os magistrados fizeram, o que aqueles nobres fizeram. Aqueles nobres não fizeram nada. Aqueles que se achavam não fizeram nada, fizeram foi atrapalhar o tempo todo, perturbar, mas eles receberam uma paga. De Davi, o próprio gigante, você parece, eu sou lá um cão, para você vir a mim com pedras, zombando. Os irmãos de Davi zombou dele. Quem sabe o que mais aconteceu? O que mais aconteceu naquela casa daquela viúva? Como que a minha casa vai ser um momento, um lugar de alimento? Como é que da minha casa vai fluir alimento? Como que eu que não tenho nada, como que de mim vai fluir sustento, vai fluir alimento para outras vidas? É isso mesmo, querida igreja. Sabe daquela rocha no deserto que o Senhor Deus deu uma ordem a Moisés, vai lá e fala com a rocha que vai dar água para uma multidão sedenta?
Pensa bem você lá, falando com o irmão essa semana aí também, eu disse, imagina você lá em Minas, naquelas montanhas, tem montanhas exuberantes que você olha, dá vontade de, quando eu viajo, às vezes que passei por ali, dá vontade de parar o carro e ficar olhando para aquela beleza que chama a nossa atenção. Imagina diante de uma grande multidão, Deus fala para você, ó, vai lá e fala com a pedra, porque a pedra vai dar água para 2,5 milhões, 5 milhões de pessoas. Fala para mim, era para interna que ele tá doido. Ele bebeu alguma coisa estragada, comeu alguma coisa. Moisés enlouqueceu. Ele falou que Deus falou para ele falar com uma pedra, com a rocha, que a rocha vai dar água para esses 2 milhões, para esses 4, 5 milhões de pessoas. E ainda tinha o gado, tinha lá as ovelhas, tinha lá os jumentos, tinha lá as ovelhas, os cabritos, tinha lá os bodes, tinha os animais que eles estavam carregando. Como é que uma pedra vai dar água para tanta gente? É Deus o improvável, é o Deus que provoca a tua fé, tirando a gente da lógica. Então eu quero encerrar exortando o teu coração com toda a autoridade do Senhor, da palavra do Senhor. É tempo de humilhação. Igreja, busquemos do Senhor a humilhação. Se existe algum de nós que está aqui ouvindo, algum da nossa congregação, se você que está me assistindo agora, ou você que está me assistindo depois, agora é ao vivo, mas agora você está assistindo agora gravado, vigie, peça para o Senhor rever o seu coração, peça para o Senhor apontar para o seu coração, porque é muito perigoso a gente se achar, gente de Deus não se acha. Gente de Deus, ele encontra misericórdia e graça no Senhor. Ele não se acha, ele não se ensoberbece, ele não se orgulha, ele não divide. Povo de Deus, ele proclama a fé e ele persevera na fé, ele promove a paz, promove o amor. Ele é o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é o povo de Deus que manifesta a glória e a graça de Deus. Igreja de Jesus Cristo, a exortação dessa noite, o encorajamento dessa noite é para simplesmente ser igreja. Simplesmente ser igreja. Quando Jesus vem ao mundo, quando ele nasce, aquele bebê que ele vem chegando, quem é chamado para apresentá-lo à humanidade, aquela grande apresentação, e com vocês... Poderia ser um sumo sacerdote de Israel, o Anás, ou o Caifás, ou qualquer um dos 9 genros que estavam ali naquela puridade. Quem é você, João? Esse aqui é o Caifás, esse aqui é o Anás, esse aqui esses são os caras, quem é você? Seja só o João lá no deserto, porque Deus não está com o Caifás. Deus não está lá no templo com Anás. Deus não está no templo com aqueles poderosos. Deus está com o simples João lá no deserto. O João que não está vestido com grife, não tem roupas elegantes. O João está lá vestido com vestes de camelo. O João, ele está lá comendo gafanhoto. Ele não está comendo risoto. Ele está comendo gafanhoto com mel. É o João. Só que o João, ele está lá e Deus está lá com o João. Aqueles outros, Deus não estava lá. E tinha tantas outras coisas para falar, que se for eu vou aqui até, só Deus sabe quando. Então um beijo no seu coração, chegamos ao fim dessa live, eu vi que a conexão difícil, pegue sempre esse aprendizado aí, às vezes a gente perde a conexão com Deus, a gente perde a conexão do nosso coração com Deus, porque a gente tem muita interferência humana na terra, muito orgulho, muita soberba, muito... Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, esse é um grito do Senhor que diz: arrependa-se, arrependa-se, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse é o grito do Senhor dizendo para a igreja: arrependam-se, arrependam-se, sejamos simples, a simples igreja de Cristo. Deus, quando Deus chamar, quando Deus começar a tratar, há pessoas, por exemplo, que estão tão em si mesmada, que quando Deus começar a tratá-la, que quando Deus começar a mexer, quando Deus começar a corrigir, eu já oro desde já por misericórdia e por graça.
por misericórdia e graça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti que tudo aquilo que eu disse, até de maneira muito rápida, Senhor, mas está gravado. Que aquele a quem o Senhor quer que ouça, que ele volte, que ele ouça. E aquilo que o Senhor falou, fique gravado em cada coração. Mas aquilo que eu falei, que o Senhor não falou, que seja deletado, que seja esquecido. Por favor, Senhor, que o teu nome seja exaltado, a tua glória seja manifesta, o teu amor esteja em cada coração. E que nós, a tua igreja, possamos experimentar e celebrar a tua correção. Que possamos cada vez nos corrigir, filho. Tu és o Pai que exorta aquele a quem ama. E nós somos o teu povo amado. Todos nós que ouvimos a tua palavra e dizemos amém. Aqueles que nós abrimos os textos e observamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco. E nós não somos apenas figueiras cheias de folhas, mas sem fruto nenhum. Apenas a aparência. Nós queremos ser verdadeiros. Por isso, tira de nós tudo aquilo que não tem a tua aprovação. Corrija o nosso coração, nos ensine o amor, nos ensine a simplicidade, nos ensine a humildade. Em nome do Santo de Jesus. Amém? Amém, queridos. Mais uma vez quero dizer que eu amo vocês. Eu estou aqui com a confiança e a certeza de que eu estou sendo enviados por vocês, e o fato de vocês estarem aqui comigo, me suportando, né? Às vezes algumas palavras indigestas, mas é a palavra de Deus. Eu não posso ser infiel ao meu Senhor, eu não posso aqui dourar a pílula, enfeitar e querer apenas emocionar. Eu quero que a palavra de Deus, que sustenta, que é poderosa, que é viva, ela seja impactada. Então agora terminou a nossa reunião. No culto, na nossa congregação, no templo, quando acaba ele sai, vai para o carro, tem que trabalhar, tem que jantar, tem que fazer. Tem pessoal que fica conversando, que bate papo, que passou a semana inteira sem ver o outro, e quer dar aquele abraço, e quer ficar, e quer bater papo, e aí o pessoal vai apagando as luzes, o pessoal vai saindo, e aí depois vai fechando o portão, e aí fica na calçada. Tem gente que fica aí meia hora, 40 minutos depois da reunião. Eu já participei dessas reuniões depois, que fica aquele bate-papo, e é gostoso. Agora é esse tempo, né? Então a nossa reunião terminou, e agora eu queria louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, citar alguns nomes aqui. Tá a Marcinha, o Alex, tá aqui a Cineide lá de São Paulo, eu vi que tá o Anderson, tá a Kelly, a esposa do Anderson, está o tio Márcio, quem mais? Vem. Da família. Então, são então, Raquel, quais são os valores da nossa família que nós estamos procurando aplicar aos valores lá? Verdade, unidade, aprender sempre e gratidão. Amém? Então, toda a nossa vida aqui é pautada em cima disso. Simplicidade é pautada nisso. Então, se tem alguma coisa saindo da simplicidade, nós nos corrigimos. Olha, se tem alguma coisa que está com algum problema, né? A gente chega e fala assim, olha, gratidão, tá faltando gratidão. Você começa a ter uma murmuraçãozinha, falta gratidão. Outra coisa, aprender sempre, aprender sempre. Verdade. No coração de vocês aí o Fernando, Mel, tá aí a Kelly, a Patrícia, a Roseni, tá aí o Neil, não é? Não sei do que deixa eu ver aqui mais. O Juliano, estou repetindo um monte de gente aqui. Quem?
A Geni, amiga da Isaura, você é muito bem-vinda em nosso meio. O pastor Tiago Cianelli passando por aí, a irmã Maria do Rivaldo, o Neil, o Anderson, o Osvaldo, Maria, aí tá aqui a família Fonseca, a Fonseca Feroz, né? O Luiz, Débora, deixa eu ver quem mais tá, o João me disse que ele sempre tá aqui, às vezes não aparece aqui, mas João, Cida, Rafa, Matheus, André, Pamela, quem mais? A irmã Maria Nenzinha, eita, meu Deus, que bênção. Deixa eu ver. Vai colocando nome aí, me ajuda aí. Quem tá aí? Quem que tá aí? O Onivaldo, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida, a irmã Inês. E a sua beber água. Hoje eu nem bebi água. Bom, esse bate-papo depois do culto é bom, mas eu acho que já tá. Alguma coisa para falar aí? Já um diácono aí falou: apaga a luz. Pediu pro Zezão apagar a luz. O diácono vai pondo o pessoal para fora assim. Tá aí o Fernando Bernardi, o Fernando da Patrícia, a Patrícia do Fernando. A Diana também tá aqui. A Bianca, Thalita. Oh, Deus abençoe a vida de vocês. Que coisa linda. Vocês não sabem como eu sinto seguros com todos vocês aqui. Já falei. Aí, ó, o Juliano. Zezão e Juliano, apaga a luz. Acho que foi a Janaína que mandou eles apagar a luz aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu já falei o nome. Tem a Giovana. Tá melhor? Nós oramos por você, viu? Continuamos orando. Espero que você esteja aí. Queridos, continue orando pelo Roberto. Eu queria deixar aqui e vou encerrar com isso. O Roberto está de alta, mas ele estava com suspeita de pneumonia, mas eles vão dar para tratar em casa para não se complicar mais lá na UPA, tá bom? Olha, beijo no coração de vocês, me perdoe. Davi e Ana Júlia, eu falei já. Não se distrai no culto aí não. Davi, rapaz, eu fiquei olhando aí você que falta na live, você que fica se distraindo na live. Davi, não é você não, Davi, eu vi você no vídeo corrigindo. Valeu. Gente, acho que eu não esqueci de ninguém aqui. A Marcinha. Quero muito falar, a Giovana, ali o Adriano e a Nathalie. A Nathalie ou Nathalie? Nathalie, a Raquel falou que era Nathalie. A Rafa tá aqui. A Márcia. A Rafa, nossa poeta, tá escrevendo aí os salmos, as orações. Rafa, deixa Deus te usar, Rafa. A gente vai ser muito abençoado por aquilo que Deus vai usar a sua vida para escrever, hein? Bom, tá todo mundo aí? Olha, beijo no coração de todos vocês. A Tereza, Isaura, Jorge, um monte de gente aí. Beijo no coração. A reunião depois do culto tá demorando demais. Tchau.